Neemias capítulo 11. A população judaica em Jerusalém. Os príncipes, líderes dos israelitas decidiram morar em Jerusalém, mas o restante do povo fez um sorteio para que, de 10 pessoas, uma viesse também residir em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam permanecer em suas próprias cidades. O povo rogou bênção sobre todos os homens que se apresentaram voluntariamente para habitar em Jerusalém. Os israelitas, sacerdotes, levitas, obreiros do templo e os descendentes dos servos de Salomão moravam nas cidades, cada um em sua propriedade. Portanto, estes são os chefes da província que se fixaram em Jerusalém e nas cidades de Judá. Além deles, vieram também pessoas de Judá e de Benjamim, todos para residirem em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá chegaram Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Maalaleel, descendente de Pérez. Maazéias, filho de Baruque, neto de Col-Osé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens notáveis. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joede, bisneto de Pedaías, que era filho de Colaías, neto de Mazéia, bisneto de Itiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai, totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicri, era chefe da cidade, o oficial superior entre eles. Judá, filho de Asenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, que era filho de Meraiote, neto de Aitube, superintendente da casa de Deus, e seus companheiros que faziam todo o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pelaías, bisneto de Anzir, que era filho de Zacarias, neto de Pazur, bisneto de Malquias, e seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azareel, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tetraneto de Imer, e os seus companheiros, que eram também valorosos, totalizavam 128 homens. Dentre os levitas, Semaías, filho de Assube, neto de Azricão, bisneto de Asabias, tetraneto de Buni, Sabetai e Josabade, 2 dos líderes dos levitas, encarregados do serviço externo da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, neto de Zabidi, bisneto de Asaf, o ministro de adoração e louvor, que convocava o povo e dava início aos hinos, cânticos, ações de graças e às orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus companheiros, e Abida, filho de Samua, neto de Galau, bisneto de Jedutum. Todos os levitas reunidos na santa cidade foram 284 homens. Os guardas do templo, Acube, Talmon e os homens dos seus clãs que vigiavam os portões totalizavam 172. Os que vieram residir em Judá. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua própria herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel. Izia e Gispa estavam encarregados deles. O chefe e oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Azabia, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram superintendentes do ministério de música e louvor na casa de Deus. Entretanto, eles estavam sujeitos às ordens e normas da parte do rei a respeito das atividades religiosas que realizavam todos os dias. Petaías, filho de Mesezabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil em atendimento às demandas do povo. Algumas pessoas da população de Judá
foram morar em Criate Arba e suas aldeias ao redor, em Dibom e seus povoados, e em Jacabzeel e seus povoados, em Jesua, em Molada, em Bet-Pelete, em Azassual, em Beceba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Rimon, em Zorá, em Jamurte, em Zanoa, em Azulão e seus povoados, em Laquis e seus campos, e em Azeca e suas aldeias. Deste modo se estabeleceram desde Beceba até o vale do Inom. Os descendentes dos filhos de Benjamim foram viver em Geba, Micamais, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, Nobe e Ananias, Azor, Ramá e Gitaim, Adide, Zeboim e Nebalate, Lode e Ono, e no vale dos artesãos. Alguns grupos de levitas que haviam morado na região de Judá foram convocados para fixar residência junto ao povo de Benjamim. Neemias capítulo 12. Zorobabel volta com os ministros. Estes, pois, são os sacerdotes e os levitas que retornaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuas, Sebanias, Reum, Meraiote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos na época de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o mesmo que com seus companheiros fora convocado para dirigir os cânticos, louvores e ações de graças. Baquebuquias. Unisse os colegas levitas formavam o coro que entoava as respostas aos cânticos. Jesua foi o pai de Joiaquim, que foi o pai de Eliasibe, o pai de Joiada. Joiada gerou Jonatas, que foi o pai de Jadua. E na época de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias de sacerdotes. Da família de Seraías, Meraías; da família de Jeremias, Ananias; da família de Esdras, Mesulão; da família de Amarias, Joanã; da família de Maluqui, Jonatas; da família de Secanias, José; da família de Meremote, Elcai; da família de Ido, Zacarias; da família de Gineton, Mesulão; da família de Abias, Zicri; da família de Miniamim e de Maadias, Piltai; da família de Bilga, Samua; da família de Semaías, Jonatas; da família de Joiaribe, Matenai; da família de Jedaías, Uzir; da família de Salai, Calai; da família de Amoque, Eber; da família de Jedaías, Natanael. No tempo de Eliasibe, os chefes das famílias dos sacerdotes e levitas, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o governo do rei Dario, o persa. Os chefes das famílias da linhagem de Levi até o tempo de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Asabias, Serebias, Jesua, Binuí e Cadmiel. O coral fora dividido em dois conjuntos. Um grupo cantava e o outro respondia melodicamente. Nos hinos, os cantores rendiam graças a Deus, de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram guarda dos portões e vigiavam os celeiros erguidos próximos aos portões da cidade. Estes homens valorosos serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e na época do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba, a santificação dos muros da cidade. Por ocasião da dedicação a Deus dos muros de Jerusalém, os levitas foram convocados e trazidos de onde estavam, vivendo para Jerusalém, a fim de participarem alegremente das cerimônias de dedicação com seus hinos, cânticos e declamações de ações de graça, ao som de símbolos, alaúdes, harpas e liras. Os cantores foram trazidos tanto dos arredores de Jerusalém, quanto dos povoados dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete,
porquanto os cantores haviam construído para si aldeias nas vizinhanças de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e, em seguida, santificaram também o povo, as portas e os muros de Jerusalém. Então ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro e constituí 2 grandes corais para entoarem graças a Deus. Um posicionou-se mais à direita sobre o muro, em direção à porta do lixo. Osaías e a metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, levando trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus, e Esdras, o mestre escriba, ia diante deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até o portão das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até a parte mais larga do muro e continuaram passando por sobre o portão de Efraim, da porta Gesana, isto é, a porta velha, a porta do peixe, a torre de Ananeel e a torre dos 100, indo até o portão das ovelhas. Junto ao portão da guarda paramos. Assim os 2 coros dos que rendiam graças a Deus pararam em suas posições no templo, como também eu e a metade dos oficiais que me acompanhavam, e os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com as trombetas. Além de Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os corais cantaram com a direção de Zeraías. E naquele dia, felizes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de júbilo e gratidão. As mulheres e as crianças também estavam muito contentes, e os sons da satisfação e do louvor de Jerusalém podiam ser ouvidos desde muito longe. O ministério da casa de Deus. No mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos celeiros e câmaras dos tesouros, a fim de poderem receber as ofertas de cereais, os primeiros frutos e os dízimos. Dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela Torá, lei, para os sacerdotes e levitas. Pois Judá expressava sua grande satisfação a ver os sacerdotes e levitas em seus postos de serviço, obedecendo os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e os vigias dos portões, tudo de acordo com o que Davi e seu filho Salomão haviam determinado. Porquanto, muito tempo antes, na época de Davi e de Asaf, havia dirigente dos cantores e pessoas que orientavam a execução das peças musicais de louvor, adoração e expressão de graças a Deus. Sendo assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os músicos e cantores, bem como para os guardas dos portões. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e estes separavam a porção destinada aos descendentes de Arão. Neemias capítulo 13. Conclusão da reforma de Neemias. Naquele tempo, fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro de Moisés, e nas escrituras se achou registrado que o amonita e o moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isto para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa orientação da Torá, lei, excluiu sumariamente de Israel todos que eram de descendência estrangeira. Além disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido o supervisor dos depósitos da casa de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia emprestado uma sala que antes fora utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso,
os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite determinados para os levitas, para os músicos e cantores e para os guardas dos portões, além das ofertas para os sacerdotes. Entretanto, quando tudo isso estava ocorrendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, retornei à presença do rei. Algum tempo mais tarde roguei sua permissão e então recebi autorização e parti de volta a Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma câmara a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei profundamente decepcionado e por isso atirei todos os móveis de Tobias fora daquela sala sagrada. Dei ordens expressas para que, imediatamente, todas as câmaras do templo, as salas sagradas, fossem purificadas e coloquei nelas novamente os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso sagrado. Fui informado também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido, cada um para as suas próprias terras. Então repreendi os oficiais e lhes indaguei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Em seguida convoquei os levitas e os cantores e os enviei aos seus devidos postos. Todo o povo de Judá, então, trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos. E nomeei como os tesoureiros para que supervisionassem os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escriba, e Pedaías, dentre os levitas, e como assistentes deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porquanto eram homens de confiança, e, portanto, receberiam a responsabilidade de providenciarem a distribuição dos suprimentos entre seus irmãos e companheiros de ministério. E orei: lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com a mais absoluta lealdade pela casa de meu Deus e pelo serviço religioso prestado em tua honra e adoração. Restabelecimento do Shabat. Naqueles dias observei que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas, inclusive durante o Shabat, sábado, e ajuntavam o trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o juntamente com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Todos esses mantimentos eram trazidos para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti de que não vendesse alimento nesse dia. E em Jerusalém viviam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que comercializavam em Jerusalém entre os filhos de Judá. Por esse motivo censurei os nobres de Judá e lhes questionei: por que estás praticando mal tão grande, profanando o dia do Sabá, sábado? Porventura nossos pais não cometeram o mesmo erro, e por isso nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e esta cidade? E vós ainda provocais ira maior do nosso Deus sobre Israel, maculando a guarda sagrada do Shabat, sábado. Quando as sombras do pôr do sol já chegavam às portas de Jerusalém, antes do início do Sabá, sábado, eu ordenei que elas fossem todas fechadas e que não fossem abertas novamente antes de terminar o Sabá, sábado. E coloquei alguns dos meus homens de confiança junto aos portões, para assegurar que nenhuma carga entrasse durante o dia do Sabá, sábado. Sendo assim, os comerciantes e vendedores de toda a sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e os adverti: por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante, não vieram mais às portas da cidade no dia do Sabá, sábado. Então dei ordens expressas aos levitas que se purificassem e fossem vigiar os portões, a fim de garantir que o dia do Sabá, sábado, voltasse a ser respeitado como sagrado. Condenação aos casamentos mistos. Além disso, naquela época constatei também que alguns judeus tinham desposado mulheres estrangeiras de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos gentios, e não sabiam falar a própria língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar alguns deles e arranquei-lhes os próprios cabelos. Fiz com que jurassem por Yahvé, o nome de Deus, e os adverti: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos dos pagãos, e do mesmo modo, não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos,
Ora, acaso não foi exatamente nisso que Salomão, o rei de Israel, errou e pecou? Entre uma multidão de nações não havia rei que se igualasse a ele. Salomão era amado por seu Deus e o Eterno o constituiu o rei sobre todo Israel. Entretanto, até mesmo Salomão foi conduzido ao pecado pelas mulheres gentias. E, nesse presente momento, temos que ouvir que praticais este mesmo grande mal, esta deslealdade contra a pessoa do nosso Deus, e estáis vós casando com mulheres estrangeiras? Eis que um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, e eu tive que expulsá-lo para longe da minha presença. E orei: não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Deste modo, purifiquei os sacerdotes e os levitas de toda a prática e influência pagãs e lhes determinei responsabilidades, cada um de acordo com o seu próprio cargo. Também estabeleci normas para as provisões de lenha, indicando as datas exatas em que deveriam ser trazidas, assim como para os primeiros frutos. E orei: lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus,